Voltamos, 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 voltamos. Apareceu uma mensagem aqui no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Suzana, bom dia, galerinha. Já voltamos, já voltamos, já voltamos. Deu ruim aqui no Instagram, apareceu uma mensagem que nunca tinha aparecido aqui no Instagram. Será que o Instagram tá brincando? Voltar a falar do louvor, né? A letra é muito bonita. A letra fala que Deus está te preparando para grandes coisas que vão chegar. Grandes coisas estão por vir. Bem-vinda, Clara, bem-vinda, Marcos. Daqui a pouquinho a gente já começa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom dia. E você depois ouvir esse louvor. Esse louvor fala que Deus está te preparando, né? E que grandes coisas, tem algo novo que vai acontecer na sua vida. E a pergunta é: você está preparado? Você está disposto a pagar o preço para receber tantas bênçãos que vão chegar? Deixa eu dizer para você, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Você precisa acreditar nisso. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida extraordinária que você nunca imaginou. Mas para isso, vamos lá, a gente começa sempre com um versículo bíblico, independente de religião. E eu quero falar hoje para você sobre a gente irar, né? De ficar com raiva, ficar magoado, ficar chateado. E o versículo bíblico está no livro de Efésios. Efésios 4, 26 e 27 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqueles e nem deis lugar ao diabo. Então, o versículo é bem simples. Ele está falando que quando você irar, quando você ficar com raiva, e não é a gente é fraco, a carne é fraca, nós somos humanos, a gente erra, a gente ira, a gente fica com raiva. Agora não pode demorar essa raiva aí. Ele fala que a gente não pode permitir que o sol se ponha. Ou seja, ninguém pode dormir com raiva um do outro, entendeu? E porque isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. E eu sei que no dia a dia é muita agitação, é muito correria. A gente fica sobrecarregado. A gente precisa, eu costumo brincar com as pessoas, quando alguém chega perto de mim, você não tem umas 20 horas para me vender, não? Porque falta hora para eu fazer tanta coisa que eu queria. E às vezes a gente vai acumulando tarefa no dia a dia, preocupações, a gente não consegue resolver tudo, às vezes não consegue cumprir. Por isso que nós fizemos uma live aqui há 2 semanas sobre agenda, né? Como montar uma agenda produtiva. E às vezes alguém fala alguma coisa, né? Você tá indo, aí a esposa fala alguma coisa, você briga, mas não foi por causa do que a esposa falou, né? Ou com o que o filho falou, ou com o que o filho fez. Às vezes o filho largou um prato sujo na pia e você explode ali com ele, mas não foi por causa do prato, mas foi de outras coisas que foram acumulando, né? E isso acaba gerando estresse, ansiedade, ira. Isso leva a gente, às vezes, a tomar ações que a gente, impulsivas, descontroladas, que às vezes a gente não quer, mas a gente, como está ali todo descontrolado, a gente literalmente toma ações descontroladas também. E eu quero dizer para você nessa manhã de hoje aqui, que às vezes muitas dessas situações, né, que a gente vive no dia a dia, às vezes situações simples, às vezes uma falhazinha de alguém ali acaba tornando assim problemas sérios, né? Às vezes a gente fala no calor ali da emoção, coisa que a gente não devia, né? E diz que uma flecha tirada, um tempo perdido, uma palavra falada, isso não se recupera mais e deixa marcas profundas, né? É diferente de quando eu posto alguma coisa no Instagram e eu não gosto, eu vou lá e apago. Mas falar alguma coisa com alguém, né? E mulher que é bom disso, o homem até que esquece. Mas mulher, um dia eu fui viajar, eu viajei para o Havaí. Peguei um avião em Dallas, 8 horas só depois em cima do mar. Rapaz, a minha mulher, não sei se ela está aqui vendo a live, mas Tatiane, ó, te amo. A minha mulher começou a contar coisa de 1991. Pensa bem, mulher é boa de memória, bicho, lembra com detalhezinho assim, ó, e vai lá na alma do cara e fere mesmo. Ela falou: você fez isso, você falou aquilo, eu nem lembro o que eu comi no dia de ontem. E mulher lembra de coisa de lá para trás, mulher é boa de memória, viu? Por isso que a gente tem que, por isso que quando, ó, vou dar uma recomendação, uma dica. Quando uma mulher, para quem é casado, tá? Quando uma mulher falar algo com você, sobre alguém, sobre uma pessoa, sobre uma situação, dê ouvidos, viu?
Porque elas são, ó, elas são profissionais nisso. Melhor que nós homens, que às vezes a gente esquece das coisas muito rápido. A mulher sabe da história todinha. Então, deixa eu dizer para você. Então, pensa muito bem antes de falar alguma coisa para alguém. Conta até 10, se for precisar, conta até 1000. Mas não faça as coisas pelo calor da emoção. Eu sei que esses episódios, né, que acontecem, tem que servir para mim e para você de alerta, né? Para a gente aprender a ter o controle emocional e começar a refletir antes de responder, antes de falar. Eu sei que a maneira mais eficaz, né, da gente poder ter esse controle da ira primeiro, a gente não carregar isso sozinho, né? Porque sozinho não é fácil levar, às vezes, os desafios do dia a dia. Às vezes, o peso das pressões diárias. Mas a gente tem que começar entregando isso para Deus logo de manhã. Senhor, entrego aqui, Jesus, vá comigo nessa caminhada no dia de hoje. Me ajuda a tomar boas escolhas. Não me deixe tirar. Que eu pense antes de responder, Senhor. Me dê sabedoria. Galera, é um bate-papo você e Deus só, de forma simples. Tenho certeza que você vai ter um dia muito mais produtivo. E a partir desse relacionamento, mais com a conexão maior com Deus, é que a gente encontra direção, a gente encontra equilíbrio, a gente encontra força. Para quê? Para enfrentar os desafios com sabedoria. Desafios vão ter? Sim, são muitos. Ah, Edson, mas você chegou a presidente e não tem desafio. Se você quiser, eu posso te passar alguns aqui ainda. Eu não quero, nem cobro para passar, inclusive, os desafios que eu tenho. Vai ser de graça, assim, inclusive. E, ó, meu filho está lá embaixo gritando no espaço que não aceita devolução. Deixa eu dizer para você, quando você permite que Deus transforme o seu coração, né? Cada um de nós aqui precisa ser luz, sabia? Mas não é luz para brilhar, não, mas é luz para iluminar a vida dos outros. Gente, tem muita gente que está precisando aí do que você tem, do seu talento, das suas habilidades. A gente só precisa fazer com que alguém aproveite. Tem gente que nem todo mundo precisa do que você tem. A gente falou isso na live de sexta-feira, mas todo mundo, tem gente aí que precisa disso que você tem, de uma habilidade, de um talento, de um dom seu. Então eu quero finalizar essa live dizendo uma frase do pastor Júnior Rochirola que a gente usa aqui como base do nosso devocional aqui, o livro Café com Deus Pai, e ele diz o seguinte: toda palavra dita sem amor perde a razão. Eu queria que você pensasse nisso no dia de hoje. Hoje vai ser uma live muito abençoada, é a live número 1375. Eu achei estranho o negócio, a live caiu hoje, porque quando eu abri a live apareceu uma assim, ó: você está atingindo o seu limite máximo de músicas. Eu nunca tinha aparecido essa mensagem para mim no Instagram. Será que é depois de 1300 acontece isso? Que a gente já está na live de 1375. Aí eu concordei, né? Acho que era concordar que tinha opção lá. E aí a live caiu, por isso que a live caiu. Beleza? Mas as lives ficam gravadas no YouTube. Se você está assistindo gravada, aperta o sininho aí, compartilha, comenta, que a gente tem conteúdo todo dia. Antes de eu fazer a primeira pergunta e apresentar aqui a Ana Clara e o Marcos, a gente começa sempre com uma frase do dia. E eu acho que a frase do dia tem tudo a ver com eles, com a mudança de PIN deles, né? E a frase do dia, ela diz o seguinte: liderar é servir, não dominar. Aprende isso aí, que um líder é aquele que serve o maior número de pessoas. Jesus disse, e João fala também, né? Qual o maior número de pessoas você ajudar a resolver o problema delas, os seus problemas serão resolvidos. Hoje nós temos aqui Marcos e Ana Clara, novos membros da equipe de expansão global da Herbalife. Primeira vez aqui na nossa live. Se prepare que eu já estou aqui com papel e caneta na mão, entusiasmadíssimo. Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Marcos, por ter aceitado o convite. Já fala para a gente aqui, para as pessoas conhecerem um pouquinho de vocês, quando a Herbalife apareceu na vida de vocês, vocês tinham ou não alguma insatisfação e por que vocês entraram na Herbalife? Ótimo dia, galera. Muito animada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, viu? A gente está muito feliz por esse momento. Bom dia, galera! Muito obrigado, Hélio, pelo convite, uma oportunidade única, né? A gente sempre soube dessa sua live, a gente sempre acompanhou e a gente sempre imaginou qual que era o dia que a gente ia poder estar aqui, né? Muito obrigado. É a realização de um sonho poder estar aqui compartilhando nossa história no dia de hoje. Que bom, cara. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Aproveitar que eles falaram isso, galera. Nessa live nunca vai aparecer alguém porque é meu amigo, porque é bonitinho. Não. Alguém que vem nessa live é porque está na produção, está fazendo acontecer, tem resultado e pode inspirar alguém. Então, vocês não estão aqui à toa, vocês estão aqui porque vocês merecem. Então, sejam bem-vindos e fala pra gente aí por que tão jovens entraram na Herbalife. Então,
Quando eu conheci a Herbalife, eu conheci através dos produtos, né? Eu era uma pessoa obesa, eu tinha 103 quilos e eu comecei a perder peso. E aí, naquela época, por eu ter perdido peso, o meu patrocinador, né, a pessoa que me acompanhou ali durante o processo de emagrecimento, ele perguntou se eu não queria indicar os produtos para fazer uma renda extra. Naquele momento, eu só queria um dinheiro a mais mesmo, né, para poder gastar, né? Era muito novo, não tinha nenhuma meta, nenhuma ambição. E aí eu comecei a indicar os produtos, aquilo que eu estava usando, né, do meu próprio resultado. Só que aí depois, dentro de um STS, né, dentro de um grande evento assim, eu vi a visão. E eu vi algo que eu nunca teria no mercado tradicional, que é um crescimento, né, que não dependesse de nada além de mim. Então isso foi o que mais me chamou a atenção naquele momento, eu poder crescer, ter uma visão de que só poderia depender de mim. Vocês tinham quantos anos naquela época? Eu tinha 19. Galera, já tô pensando aqui, tá? Hoje eu acho que é uma boa meta de todo mundo procurar um gordinho entre 17 e 20 anos e contar a história do Marcos para ele. Primeiro a gente ajuda o cara lá com o resultado do produto e depois vem a oportunidade de negócio. Ana Clara, e você? Por que entrou na Herbalife? Então, nesse meio tempo, né, eu estava fazendo faculdade de medicina veterinária. E foi quando o Vinícius apresentou os produtos para eu eliminar peso também. Aí eu perdi 12 quilos, mas assim, bem de boa. Vou perder meu peso aqui, então eu vou continuar a minha faculdade. E o Vinícius já tinha um espaço, né? E aí ele falou: você tem muito perfil pro nosso negócio, ser comunicativa. E aí foi quando eu conheci o espaço de vida saudável dele, né? E eu fiquei muito encantada por aquele modelo de trabalho, de negócio. Falei, gente, nem parece um trabalho. E na faculdade eu já estava insatisfeita com algumas coisas. Eu vi meus professores, né, a longo prazo, fazendo o que eu ia fazer há mais tempo e não tendo o resultado que eu queria ter. Nem financeiro, nem de tempo de qualidade com a família, nem de viagens. E isso me deixava desanimada, né? Foi quando eu via o espaço de vida saudável inicialmente, né? Como uma forma de eu estar desenvolvendo um negócio de forma leve e atingir meus objetivos, os meus sonhos. Foi assim que chegou na minha vida. Eu perdi peso, decidi entrar junto com o Vinícius no espaço e a gente está aí até hoje, né? Sou apaixonada por essa ferramenta. Galera, eu não sei qual o telefone que vocês estão usando, mas o som tá muito nítido, muito perfeito mesmo. Parabéns aí. Obrigado. O Obrigada. meu som tá meio baixinho, mas o de vocês está nota 10. Parabéns. Me diga uma coisa, vocês nunca tinham trabalhado antes e vocês não tinham experiência. Como é que começaram a fazer o negócio Herbalife? Então, tudo que a gente aprendeu, a gente fez muito cru, né? A gente até brinca. Uma vez Pedro Cardoso falou que quem só trabalhou na Herbalife nunca trabalhou, né? E às vezes eu tenho essa impressão mesmo. Porque a gente nunca, não sabe, né? E tudo que a gente aprendeu, de tudo, de como se comunicar, de como você administrar um negócio próprio, de como você fazer uma venda, de como você captar, tudo a gente aprendeu dentro da Herbalife. A gente não sabia absolutamente nada. A gente eram dois estudantes que na escola só aprenderam a história, geografia, matemática e português. A gente não sabia nada de relacionamento, de tudo que você precisa para desenvolver algo profissional, a gente aprendeu sempre dentro dos treinamentos do STS, né? Das extravagâncias, dos grandes eventos. E isso foi uma grande virtude nossa, de sempre ser muito ensinável. Opa, eu não sei de nada, deixa eu ver quem tem mais resultado que eu. Naquela época todo mundo, né? Deixa eu ver quem sabe mais do que eu, deixa eu ver quem já tá na frente e quem tá fazendo o que eu quero fazer, deixa eu aprender com essa pessoa. Então, tudo, a gente sempre aprendeu dentro dos treinamentos. Diga uma coisa para mim. Quantos anos vocês têm hoje? Eu tô com 23 e Vinícius com 25. 23 e 25. Que conquistas que os pais de vocês trabalhavam com o que antes? Meu pai é professor e minha mãe, ela é enfermeira. Ok, Meu, meu pai é porteiro e minha mãe é comerciante. ok. Então, vidas normais, como a maioria das pessoas tem aí fora. E a pergunta é, que conquistas que vocês já conseguiram através da Herbalife, que quando vocês viviam no meio que vocês tinham antes, vocês falam assim, não, isso aí não vou conseguir nunca, mas aqui na Herbalife vocês já viveram.
Ai, muita coisa, né? Assim, eu vim de uma realidade que era muito confortável, né? Meus pais me proporcionaram uma vida muito confortável, só que tinham coisas que eu nunca imaginava conquistar, imagina tão nova, né? E, por exemplo, né? Liberdade de tempo, a questão das viagens, né? Hoje a gente já viajou muito pela empresa. Também teve conquistas, assim, que eu falo que às vezes as pessoas não veem, né? Mas a gente sente. Essa questão do desenvolvimento pessoal, a questão de você. Eu tinha muito medo de subir num palco, que hoje eu consigo subir, falar aqui hoje pra você, se fosse um tempo atrás. Nossa, não, obrigada, eu vou ficar muito nervosa, não vou conseguir. Isso pra mim é uma grande evolução, é uma conquista muito grande, né? Tem as conquistas materiais também, né? A gente acabou de comprar um carro, que a gente, assim, nunca imaginou que a gente compraria. Ainda mais no início de negócio, fácil pra gente, vocês vão comprar, eu duvidaria. Então, assim, são as conquistas que o nosso negócio proporcionou, né, Vini? É isso aí. Principalmente pra mim, né? Algo que eu nunca tinha visto. Foram as promoções e as férias da Herbalife, né? Quando eu comecei, na minha infância, na minha adolescência ali, onde eu fui criado, eu nunca imaginei que existiria um resort, né? Que existiria um lugar que você poderia chegar e comer, beber de graça, tudo à vontade, sem precisar pagar nada. Na minha cabeça nem me passava algo que existisse, algo como isso, né? Eu nunca imaginei poder estar, né, nesses tipos de viagens, nesses tipos de promoções, né? E também, igual a Clarinha falou, os bens materiais que a gente tem conquistado, né? Mas não são nada perto do desenvolvimento que a gente tem mesmo. Que ano que vocês entraram na Herbalife? Foi 2019. Tá, beleza. Me diga uma coisa, é fácil hoje as pessoas olharem para vocês aí, né, no nível de Get, conquistando isso que vocês acabaram de falar. Mas eu imagino que na trajetória de vocês tiveram desafios, né? Se você pudesse, só uma perguntinha aqui, que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, chegaram em algum momento e pensaram assim, não vou desistir desse negócio? Sim, claro. Esse negócio não é para mim? Sim. Tá. Eu também. Eu tinha 4 meses de Herbalife e falei assim, não, esse negócio não é para mim. E eu fui para um evento, naquele evento eu falei, não, esse negócio é para mim. Eu vou fazer a diferença aqui a partir de hoje. Então, um evento mudou a minha vida completamente. Isso que eu recebi uma ligação dos meus patrocinadores, o Guilherme Veloso, e eu fui para esse evento e a partir de lá eu disse, não, vou fazer Herbalife. Mas eu pensei em desistir do negócio. Então, se tem alguém aqui nessa live que está pensando, que já pensou em desistir, fica tranquilo que a gente está no mesmo barco. A única coisa que não pode é desistir. Quer ser bom em alguma coisa? Seja bom em não desistir, beleza? Galerinha, 110 pessoas na live 719. Nós temos aqui hoje Marcos e Ana Clara, o casal mais novos Guedes da Herbalife. Mais novos Guedes, então mete o dedo no aviãozinho aí. Eles eram jovens, começaram com 19 anos no negócio Herbalife e hoje chegaram a uma prestigiosa equipe de expansão global. Eu vou querer saber tudo que eles fizeram. Eu tenho tanta pergunta para eles aqui hoje. Essa live vai demorar um pouquinho mais hoje, eu tô achando. Me diga uma coisa, nessa trajetória de vocês, tiveram desafio? E se teve, qual foi o maior deles e como superou? O primeiro desafio que eu enfrentei logo quando a gente começou foi a pandemia, né? Aquele momento que a gente estava muito sem saber o que fazer, né? Hoje a gente olha e a gente vê que o que aconteceu naquela época foi incerteza, né? A dúvida, né? Você não ter um norte ali, tudo muito novo. Então, um grande desafio que a gente enfrentou foi esse, né? A gente não tem um direcionamento, ficou meio perdido, os espaços aqui não puderam mais abrir. E era o que que eu fazia, né? Tinha acabado de inaugurar o espaço, aluguel para pagar, aquele turbilhão de coisa na cabeça, né? Meu Deus, o que que eu faço agora? Só que aí eu percebi que se eu ficasse um dia parado, ou se eu ficasse 30 dias, ia perder o tempo do mesmo jeito, né? Lógico que foi uma época, infelizmente, muito triste da nossa história, né? Das nossas vidas, muitas perdas, mas eu falei, cara, eu preciso contornar isso, eu preciso dar a volta por cima. Eu tô começando agora, a gente não pode parar, a gente não pode desistir. E do jeito que a gente pôde, né? Do jeito que a gente pôde ali fazer as coisas, fazer as entregas, fazer as encomendas, indicar uns protocolos, a gente foi fazendo, a gente foi conseguindo contornar. Eu conversei com a dona do nosso ponto lá, ela conseguiu reduzir o aluguel ali por um período. E isso deu um gás pra gente também para poder continuar.
e poder enfrentar esse desafio, né? E depois as coisas foram melhorando, né? Foi começar a liberar um pouco mais das regras ali, e ali a gente começou. E depois que voltou, a gente voltou muito, mas muito melhor do que antes, né? Porque o pessoal tava querendo se cuidar, tava querendo todo mundo falando muito de multivitamina, de sarcopenia, de proteína, e é tudo que a gente tem. Então, depois daquele primeiro mês ali de assustador, a gente começou a alavancar as nossas vendas e potencializar muito mais do que a gente já tinha. Eu posso completar o que ele falou, né? Que um desafio para mim, que querendo ou não, a gente desenvolve junto, mas às vezes é algo que um momento que foi tão desafiador para ele, talvez não foi tanto para mim tanto para ele, né? Independente de ser um casal. Eu senti muito a respeito da família, né? Às vezes a pessoa tá aí na live, tem alguém da família, por exemplo, uma mãe, um pai, ou um marido, né, que não desenvolve o negócio, ou filhos, e tem uma cobrança a partir disso. Como eu tranquei o meu curso, né, eu larguei a faculdade para desenvolver a Herbalife, eu queria um resultado muito imediato para mostrar para as pessoas que o negócio dava certo. E a gente tem que ser resiliente, a gente tem que entender que é um processo, que a gente tem que trabalhar para colher os frutos. E se você não trabalhar, você não vai colher os frutos. Então, assim, estava dentro de mim uma luta interna que eu precisava mostrar para as pessoas. E não era, precisava eu trabalhar, eu ter o meu resultado e, consequentemente, as pessoas iam ver o meu resultado. Então, teve uma cobrança muito grande de tempo, né, relacionada a tempo com a família. Uma cobrança muito grande relacionada à faculdade, que eu não finalizei. Então, foram momentos muito desafiadores, porque eu me levei a questionar. Será que se eu tivesse continuado na minha faculdade igual todo mundo aqui, eu teria um resultado? Na época eu não estava tendo resultado com a Herbalife. Mas não era porque a Herbalife não era boa. É porque eu não estava colocando em prática aquilo que eu aprendi. Então, quando eu virei essa chave, foi difícil, parece que o céu se abriu, assim, pra mim, né? Eu entendi que eu dependia de mim. Pra ter resultado do negócio, depende só de mim. Então, foi um momento muito difícil, mas que a gente passou, indo aos treinamentos, continuando ali na fogueira, né? Participando, assistindo mais uma live, participando de mais um treinamento online, de mais teste, mais extravaganza, que aí a gente se mantém firme dentro do negócio. Veio uma pergunta aqui agora que não estava programado, mas uma boa pergunta. É perigoso essa pergunta que eu crio assim em cima da hora, sabia? É fácil trabalhar em casal? Wellington, pra gente Né? a gente se dá bem. Na verdade, a gente se dá muito bem, eu e o Vinícius, né? Assim, acho que a gente tem muito respeito um pelo outro. Respeito. A gente não concorda sempre, né? Às vezes ele quer desenvolver de uma forma, eu, Vinícius, mas eu acho que assim, o ponto crucial é o respeito e você escutar o outro, tá disposto a escutar e melhorar junto e buscar uma melhor solução. Porque nem sempre, a gente é pessoas diferentes, criações diferentes. Então vai ter momentos no negócio que a gente vai discordar. Mas a gente vai fazer o quê? Não vamos fazer? Não, a gente tem que chegar num acordo para desenvolver da melhor forma. Eu acredito que seja isso. O respeito é o principal, né? Negócio também. E o ponto de vista olhando a trajetória, no começo era mais difícil. Hoje, como a gente, nós dois, estamos dentro dos STS, dos eventos, a gente começa a pensar e ver o mundo de uma forma um pouco parecida, né? Mas no começo, assim, logo ali nos primeiros um ano e meio, dois, era muita. Até hoje acontece, igual a Clarinha falou, de pensar diferente, mas depois a gente começa a moldar, né? Mas no começo, realmente, é muito. Porque a gente tem uma criação, pensa de um modo diferente, aí dá conflito, né? Então, a gente sempre tenta equilibrar, sempre tenta rever o que é pra gente, né? Entender o que ela não gostou e entender o que eu posso melhorar, né? Às vezes eu faço, algumas vezes eu sou muito. Eu faço muita coisa sem falar com ela, né? E às vezes ela fica chateada por isso. Aí então eu já aprendo, opa, deixa eu falar com a Ana Clara, deixa eu ver se ela concorda, deixa eu ver se ela acha legal. E a gente vai aprendendo a lidar um conto com o tempo, né? Com a maturidade de negócio. Eu vou dar uma notícia para ajudar vocês. Eu tenho mais de 30 anos de casado, tenho mais de 24 anos de Herbalife e acontece a mesma coisa que está acontecendo com vocês hoje. Então fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. E eu e a Tatiane pensamos diferente em relação ao negócio, mas no final o objetivo um só é qualificar para o próximo nível, é ganhar as promoções, é aumentar o cheque, aumentar o ROI, ajudar mais gente. Beleza. Vamos lá. Quando vocês começaram o negócio Herbalife, qual é o método que vocês escolheram, né? E que dicas você
pode dar para alguém aqui e falar assim, não, eu quero começar, quero tomar decisão, quero começar também? No nosso caso, foi quando o Vinícius eliminou peso, a gente vendeu os produtos, a gente já decidiu abrir o espaço de vida saudável. Foi. Né? Foi assim, a iniciativa foi abrir o espaço de vida saudável. Em casa ou no ponto alugado? Ponto alugado. A gente é o nosso patrocinador, né? A gente perguntou para ele, ele foi, levou no espaço, no ponto, né, Vinícius? Isso aí. Aí ele encontrou com a gente estava disposto a escutar o que ele achava melhor. A gente não sabia de nada, né, no negócio, igual qualquer um que entra. Então, a gente sempre escutou muito dos nossos patrocinadores, nossos uplines. Foi quando ele procurou um ponto, falou, ó, que é um lugar legal. E foi o ponto que a gente abriu, a gente está ali na região até hoje. Se eu pudesse dar uma dica, né, para alguém que vai começar agora, é a pessoa se identificar com algo. Porque talvez também a ferramenta que eu escolhi para estar ali desenvolvendo, a outra pessoa não vai se identificar. E não existe ferramenta correta. Existe aquela que funciona para você. Então, eu acho muito importante, porque né, eu me identifiquei muito com o espaço de vida saudável. Então, de repente, se eu tivesse ido para uma outra ferramenta logo de início, eu não estaria tão animada quanto eu estive na época com o espaço. Então, acho que buscar essa identificação, né? Ah, eu quero saber como é que funcionam os desafios. Vou conversar com alguém que faz desafio, trabalha só com desafio online. Vou conversar com essa pessoa para entender como é que funciona, para você realmente fazer aquilo que você gosta, né? E aí também desenvolver outra. Não é porque a gente tem espaço que a gente não trabalha com desafio. Mas no início, como é muita ferramenta, você ter a clareza de como você quer iniciar. Show. Deixa eu aproveitar e fazer dois agradecimentos especiais aqui. Toda vez que eu quero chamar alguém lá do Espírito Santo, eu peço ajuda para o Marcos Vinícius Araújo. Então, Marquinho, obrigado, cara, por ter me recomendado a Ana Clara e o Marcos. E também, quando eu quero pedir ajuda lá em Santa Catarina, eu peço para o presidente Antônio Azambuja. Então, é legal que a gente vai conhecer as pessoas em lugares diferentes e as pessoas vão trazendo pessoas boas para a gente aqui. Então, obrigado aos meus assessores nas lives. Me diga uma coisa, qual que é a diferença daqueles dois jovens que entraram na Herbalife para vocês hoje que chegaram aí na prestigiosa equipe de expansão global da Herbalife? Eu acredito que assim, né? Se você tivesse conhecido a gente antes, quem pegou a gente na planta, como diz aquele meme, na planta, a mudança foi gritante, assim, eu não sei nem explicar. Porque foi o que o Vinícius falou logo no início, a gente chegou muito cru, a gente sabia de nada. Então, eu acho que até é uma formação, assim, de personalidade, Foi dentro da Herbalife, a gente teve uma base muito forte dentro da Herbalife. E a gente está construindo isso dentro da Herbalife. Eu falo que eu entrei uma menina e tô me tornando uma mulher dentro da empresa. E olha que especial isso, né? Eu falo que assim, quando eu tiver meus filhos, né, futuramente, vai ser a mesma coisa, eles vão estar crescendo nesse meio. Então, tem vários aspectos, pode citar, né, Vini, alguns que mudaram, né? A questão de vestimenta, de desenvolvimento pessoal, de ter paciência com o próximo, né? De você escutar mais, falar menos, de você enxergar a outra pessoa ali, né, como um ser humano realmente, é uma vida ali que você está impactando. Foram vários aspectos de negócio financeiro. A gente não tinha nenhuma base financeira, a gente nem guardar dinheiro. Que isso? A gente estava ganhando dinheiro, não sabia que era guardar dinheiro. E isso a gente é muito grato pela Herbalife, muito grato aos nossos uplines, nosso patrocinador, porque a gente escutou muito eles, a gente escuta eles até hoje, né? E a gente aprende muito com eles. Isso faz parte do nosso desenvolvimento aqui dentro da empresa. Só para complementar o que a Ana Clara falou, né? Basicamente são outras pessoas, né? A carcaça é a mesma, mas o interior é tudo diferente, né? A forma como a gente enxerga o mundo, como a gente trata os nossos pais, como eu trato ela, como eu trato uma outra pessoa. Isso tudo a gente aprendeu dentro da Herbalife, né? De aprender que cada momento é único, que a gente, igual você falou no começo da live, né, Wet? Que a gente é luz não para brilhar, mas para ser luz para outra pessoa. E isso move muito a gente, isso mexe muito conosco, né? A gente poder entender e aprender isso aqui dentro, né?
Posso falar abertamente, eu nunca pensei vou falar com essa pessoa porque eu posso impactar a vida dela. Isso antes da Herbalife nunca passava na minha cabeça, né? Eu queria ganhar dinheiro, mas aqui dentro a gente aprendeu que é muito mais que isso, né? É muito mais que um produto, é muito mais que uma oportunidade de negócio. Você poder mudar e transformar igual a nossa vida foi transformada, né? E você poder ser essa luz para essa pessoa. Então, isso é o que mais valioso, né? Independente do que a Clara falou de carro, de ganhos, né? A nossa mentalidade é o que mais eu sou grato por ter aprendido aqui dentro. Show. Galerinha, 7 horas e 32 minutos. Daqui pra frente, a gente vai falar o que eles fizeram para se qualificar como membro da equipe de expansão global. 140 pessoas na live. Faz uma coisa, mete o dedo no aviãozinho aí agora, todo mundo que está na live, manda logo para 10 pessoas, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Me dê 3 dicas rápidas para ter sucesso com o Espaço Vida Saudável. Primeira dica, ser ensinável, né? Ser ensinável e direcionado, ter coragem para aprender e tudo mais. É um trabalho contínuo, né? Você fazer para dar certo, continuar fazendo e controlar seus números, né? Acho que são 3 dicas que a gente tem aqui para passar para vocês. Porque a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que aprender, né, com outras pessoas, ser ensinável o tempo todo, do início, né, até o seja qual momento de negócio que você estiver, você tem que ser ensinável e controlar seus números, porque quando você não controla seus números, você não sabe nem onde você está, né? Então, acho que são esses 3 pontos que a gente acha super importante. Beleza, vamos lá. Daqui para frente, a gente vai falar sobre a construção do Get de vocês. E a primeira pergunta é: em que momento que vocês decidiram que iam se qualificar a Get e quais foram os primeiros passos? Porque a maioria das pessoas que estão nessa live aqui, eu sei que aqui tem presidente na live, eu sei que tem milionários, eu sei que tem Get, mas a maioria esmagadora são equipes mundiais. Então, que momento que vocês decidiram, o que fez com que vocês decidiram e quais foram os primeiros passos? A gente decidiu que deu start, foi que a gente já estava no negócio, né, Wellington? E as coisas não estavam acontecendo pra gente, né? A gente já estava ali um período ganhando aquele dinheiro com espaço de vida saudável e de certa forma acomodado. E aí isso começou a frustrar a gente. Não pelo negócio, óbvio, né? O negócio sempre deu certo, sempre vai continuar dando certo, dependente da gente, né? E a gente percebeu que o problema não era o negócio, né? E nunca foi. O problema estava na gente, que a gente não estava fazendo as coisas para crescer. A gente estava fazendo pontos de volume, estavam indo para as viagens de incentivo, mas não estávamos construindo royalties. E aí foi na extravagância do ano passado que a gente falou, não, cara, a gente não pode mais, a gente entrou na Herbalife. Não foi só para ter um espaço de vida saudável, a gente entrou na Herbalife para crescer, para ganhar royalties, para virar guest, presidente milionário. E deixa eu ver o que a gente está errando, o que a gente precisa fazer. Então, um ponto crucial foi a nossa virada de chave, de entender isso, que o tempo ia passar. A gente, construindo ou não, ia ter 2 anos, ia ter um ano, ia ter 4, 5, 6, e o tempo ia passar a gente se tornando get ou não. Falou, melhor passar comigo do que semigo, né? Então a gente arregou as suas mangas e fomos fazer um trabalho direcionado para o crescimento de royalties. É porque também a gente sai de um treinamento às vezes muito animado, né? E vai, vou virar presidente! E aí não olha o que tem que fazer dia após dia. Então, qual é o primeiro passo? Se você supervisou, é trabalhar para se tornar equipe mundial. Qual é o primeiro passo para mim ali que hoje estou guest, mas quero ir para o próximo nível? Eu tenho que olhar o que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, a gente estava sonhando muito, mas não estava trabalhando para que as coisas acontecessem. Então a gente acho que foi uma virada de chave, né? E aí a gente se situou. Opa, o que a gente tem que fazer agora? O que a gente tem que fazer hoje? Então acho que é uma coisa muito importante você olhar aonde você está, o momento que você está, né? Porque a gente tem que entender qual é o próximo passo. A gente tem que ter a visão clara, sim, dos nossos sonhos, aonde a gente almeja chegar. Só que também do que a gente tem que fazer no dia a dia. Galera, eles falaram aqui, né? Eu pensei em mim, mas eu sugiro que você aí do outro lado pense em você, né? Quando eles falaram assim, o problema não é no negócio, mas sim na gente, né? E eu quero dizer para você que, se você não sabe, mais de 60% das pessoas no Brasil estão acima do peso. E mais de 75% das pessoas têm problemas financeiros.
Então, ou seja, tem público para comprar produto e tem público para entrar no negócio. Então, deixa eu dizer para vocês, será que hoje não seria o dia do basta? Ou será que hoje não é o dia de falar assim, não aguento mais? Já independente que já se passaram aí quase 7 meses do ano, né? E vamos fazer diferente daqui para o final do ano. Galera, tá tudo para se fazer. Eu quero dizer para você que está aqui nessa live, e eu acredito sinceramente que eu vou falar para vocês. Muita gente que está nessa live hoje como equipe mundial pode terminar o ano como Guedes, sabia? Muita gente aqui, inclusive gente que vai entrar no negócio hoje. Eu conheço pessoas que qualificaram a Guedes com 6 meses de Herbalife. Então, se alguém conseguiu, por que não outro? Então, deixa eu dizer para você, eu quero que você saia daqui hoje com a visão aberta, com a mente aberta, que é possível, que pode acontecer, que você pode criar um grande negócio a partir das decisões que você tomar aqui hoje. Ana Clara e Marcos, quais foram as principais ações que vocês fizeram aqui nos últimos... Eu sei que no último ano vocês já focaram, mas nos últimos 6 meses, o que vocês fizeram com mais intensidade antes de qualificar a Get? A primeira coisa que a gente fez, né, foi trabalhar o nosso grupo. A gente sempre ficou ativo e a gente entendeu que o motivo do grupo a gente precisava ajustar com ele. Pequenos alinhamentos, né? O que que a gente fazia que eles não faziam. E isso tudo a gente sempre entendeu que é responsabilidade nossa, né? A gente passar o que a gente sabe fazer para o grupo. Então a gente foi para dentro da ferramenta do nosso grupo, dependendo de qual que fosse, né? Se fosse espaço, se fosse desafio. Então a gente começou a sempre colocar na nossa agenda, no nosso dia a dia, funções do grupo. A gente não deixou de fazer o nosso pessoal, óbvio, mas tinha o nosso pessoal e também tinha o grupo. Então a gente sempre visitava os espaços de vida saudável do nosso grupo, alinhava, batia um papo, perguntava se tinha alguma dúvida, dava um direcionamento ali. E a gente também sempre começou a promover muito bem as coisas, né? A gente, principalmente agora na extravagância, né? A gente promoveu, a gente falou, né? Falou dos benefícios de todas as promoções, sempre com muita paixão e entusiasmo. Então, começamos a promover. E aí foi o momento, inclusive, de abertura do nosso Get, foi quando na extravagância a gente promoveu as promoções da extravagância, o jantar de gala e tudo. Então, a gente focou muito nisso, em aprender a desenvolver essas habilidades. É porque a gente entendeu que não era só cadastrar um novo supervisor, né? Assim, cadastrar, pronto, vai para sua ferramenta. A gente entendeu que a gente precisava cuidar dessas pessoas. E aí, quando você cuida dessas pessoas, as coisas começam a fluir mais naturalmente. Porque a gente estava ficando ativo, a gente estava qualificando para as promoções, por que que nosso time não estava qualificando? Então a gente olhou para um lado assim mais amplo, né? Opa, a gente tem que ajustar algumas coisas. Foi como o Vinícius falou, vamos trabalhar e desenvolver o nosso grupo. Ok, uma pergunta. Quando vocês terminaram a qualificação de Get, de fechamento do terceiro mês, vocês estavam com quantos supervisores na equipe de vocês? Quando a gente terminou, fechamos em abril, a gente estava com 16 supervisores. Ok, 16 supervisores. E o legal, só para a gente entender de números aqui, 16 supervisores, a média do Brasil é 1.000 pontos por supervisor. Então, fecha a qualificação de Get aí, beleza? Então, só para a gente entender um pouquinho de números aqui, tá? Eu sei que dá para fechar com menos, dá para fechar com mais, mas se você quiser ter uma estrutura aí legalzinha, e agora o legal é que 16 supervisores, se eles começarem a produzir agora 2.000 pontos, já vai ser 3.000 pontos, já vai bem dizer aí para 2.500 royalties. Então, só para a gente entender aqui em termos de números. Me diga uma coisa, para chegar a tabulador tem que ter recrutamento. Fale para mim aí agora um caso só de um novo supervisor que vocês fizeram nesse período agora, no último ano, como foi o recrutamento dele e como também foi o recrutamento de algum segunda ou terceira linha de vocês. Falar de um caso específico agora, né? Aconteceu recentemente, mês passado. A pessoa que estava insatisfeita, tinha acabado de sair do trabalho, pediu desligamento, né? Estava insatisfeita, não ganhava muito, não via perspectiva. E a gente sempre fala de negócio, ué, sempre. A gente não apresenta o plano de marketing para todo mundo, né? Tipo assim, naquela hora, mas a gente sempre está falando dos benefícios, de a gente ter qualidade para todo mundo. Todo mundo que entra no nosso espaço sabe que a gente viaja de graça pela Herbalife, sabe das promoções. E aí, em uma dessa, conversando, a moça falou: Ah, eu acabei de sair do meu serviço, eu tô desempregada agora, eu tô fazendo unha de gel, mas eu queria incrementar a renda. E aí eu entendi para ela naquele momento que ela estava em um negócio novo. E talvez se eu falasse logo para ela
abrir o espaço de vida saudável dela, de virar presidente, talvez eu espelhe ela. Aí eu falei, olha que legal, por que que você não coloca uns drinks detox, umas bebidas energéticas no seu estúdio? Aí ela, legal, entendi. Aí eu criei um gancho, levei ela pro STS, aí ela saiu do STS querendo fazer a supervisão, virar presidente de Chairman's Club do jeito que tem que ser. Mas aí o gatilho foi isso, né? Entregar para ela naquele momento o que ela queria, sem assustar, sem expelir. Show. Isso Alguém mesmo. que vocês ajudou, né, ajudaram a recrutar de segunda ou terceira linha? Segunda e terceira linha, isso a gente sempre fala para os nossas primeiras linhas, né? Quando precisar de ajuda, sempre conta com a gente, mas sempre promova a gente, né? Não porque a gente é bom, mas para a gente chegar ali com aquela pessoa com uma certa autoridade, e aí a nossa primeira linha sempre promove a gente, né? Fala, ó, vai vir aqui, eu vou chamar tentar na agenda dele, uma pessoa muito especial, meu patrocinador que me colocou no negócio, ele vai vir aqui para poder tirar suas dúvidas. Então, quando a gente sempre orienta isso, a gente sempre chega com aquela pessoa ali que está na frente do nosso segunda linha com uma certa autoridade, né? Um certo prestígio. E aí a gente já chega com um critério de credibilidade, falando, olha, nossa história é isso. A pessoa já vê a gente com uma visão maior, né? Então a gente sempre chega naquele fechamento para poder falar, opa, bora, e aí, o que que tá faltando para você começar com a gente? A Lu já te explicou, já estamos começando, vamos embora para cima. Então quando a gente chega uma segunda linha, já é mais para bater o martelo, né? Já para fazer aquele fechamento ali. Uma coisa para Não, é isso. O trabalho que a gente faz com a nossa primeira linha, né, enfim, para um recrutamento de um novo supervisor, distribuidor, é sempre muito bem alinhado, né? A pessoa ali, ela sabe o que ela tem que fazer. Se ela ainda não está preparada para apresentar o plano de marketing, não tem problema, a gente apresenta para ela, mas a gente nunca tira a autoridade dela. Que a nossa primeira linha, ela é o cara. Então, fala assim, você é o cara. Mesmo que você não apresente o plano de marketing agora, você é o cara, você é bom. Uma hora você vai apresentar sozinho. Mas aí a gente vai, apresenta junto com a pessoa, né? Senta lá do lado dela, né? Pra ela aprender também. E fala: olha, seu patrocinador é fera, ele vai te ajudar, ele vai estar do seu lado, junto com a gente também. Conta pra gente o que você precisar. Porque a gente também quer que nossas primeiras linhas, segundas, sejam líderes, né? A gente não quer brilhar e ser nossos únicos referências. Não, a gente quer que eles sejam referência também. Então, acho que é um ponto muito importante, assim, de todas as apresentações que a gente faz com as nossas primeiras linhas. E a gente, Wellington, a gente não tem essa questão, segunda linha, a gente podia todo mundo, como se É, fosse nosso, né? Se é a terceira linha, se é a quarta linha, lógico, igual que a gente não tira a autoridade, mas a gente está sempre presente, a gente está sempre junto ali, cuidando, é. cuidando, e a gente quer que o nosso grupo seja líder, né? A gente quer desenvolver pessoas. Show. Eu acho que isso tem tudo a ver que eles acabaram de falar agora com a frase do dia hoje, quando a gente falou que liderar é servir e não dominar. Me veio uma pergunta aqui agora. Eu imagino que na equipe de vocês tem gente que é mais velho que vocês. Aí vem a pergunta: como liderar alguém que tem mais experiência que a gente? Esse é um ponto muito importante, né? Muito legal você fazer essa pergunta, porque principalmente no início a gente ficava, nossa, ninguém dá credibilidade pra gente. Dois meninos, né? Duas crianças, aí a gente não tem filho, né? Assim, então, sempre foi muito difícil essa credibilidade. Chegar e falar, a pessoa faz isso, mas. E aí a gente perguntou para o nosso upline. Olha, a gente quer ter credibilidade. O que que a gente precisa fazer? É aquela parte de ser ensinável, né? Que eu falei. Eu quero saber o que que a gente precisa fazer, porque eu quero que as pessoas deem credibilidade. Tanto uma pessoa que está na minha frente ali para apresentar o plano de marketing, quanto para alguém do meu time, né? Como é que se eu não tiver credibilidade, o que que eu vou fazer? As pessoas não vão me escutar, né? Então, aí, uma da live nossa, a Bruna aí. E aí foi quando nosso plano falou: olha, vestimenta, desenvolvimento pessoal, vocês precisam melhorar como pessoa, o que vocês vão falar, o tom de voz, o que que vocês vão conversar, o nível de conversa, né? Então foram coisas que a gente foi ajustando dentro da Herbalife. E o resultado? O resultado, ele é inegável, né? Se a gente tem o resultado, não tem mais o que dizer. O resultado, ele mostra, igual o resultado de produto, né? A gente chega com o resultado, a pessoa já
olha diferente. Então, acho que são pontos que a gente foi ajustando, né? Frisar muito, velho, no que a Clarinha falou do resultado, cara. A gente entende que a única forma de liderar é pelo exemplo. E a gente sempre vai dar esse exemplo no nosso grupo. Você falou, eu acho que só tem um contrato que é mais novo que a gente no nosso grupo inteiro. Só que a gente nunca vai ficar de fora de uma promoção, a gente nunca vai ficar de fora de uma qualificação. Então a gente sempre vai estar dando exemplo e estar dando resultado. Que dentro da Herbalife, independente da idade, se a pessoa é mais velha, se ela tem uma situação diferente de vida, que ela pode vir com a gente, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Mesmo ela tendo filho, casada, enfim. Aí, ó, vem com a gente sabe para onde a gente está indo. Pode vir, confia em mim, eu já fiz o que você está passando agora. Então a gente sempre passa isso para pessoas e sempre com o resultado. A gente nunca fala, a gente sempre mostra. Show. Vocês moram em qual cidade? A gente mora em Cariacica, no Espírito Santo. Beleza. Galerinha, 155 pessoas na live, 7h47. Daqui para frente a gente vai falar sobre desenvolvimento de organização. Então, se eu fosse você, eu já meti o dedo no aviãozinho agora. Faltam 13 minutos para nossa live. Manda logo para 13 pessoas aí. Eu tenho certeza que vai ter conteúdo muito legal aqui. Vamos lá. Vocês cadastraram alguém, tá? Qual que é o passo que vocês fazem para depois do cadastro até chegar à supervisão da pessoa? Então, a gente cadastrou a pessoa, a gente vai explicar os benefícios, né, da pessoa estar dentro do sistema. A gente vai falar, olha, sistema os treinamentos, né? Aqui dentro é que você vai aprender tudo que você precisa para desenvolver Herbalife. Foi aonde eu aprendi e foi onde que tudo que eu sei, eu desenvolvi aqui dentro. Então a gente, primeira coisa é isso, é sempre situar a pessoa que ela só cresce dentro do sistema de treinamento para o sucesso, né? E aí a gente mostra o benefício dela se tornar uma supervisora, seja com 1.000 pontos começando, seja como já supervisora, porque a gente fala, olha, você vai começar a vender um produto, você precisa ter um produto para você vender, né? Como que você vai vender algo que talvez ali não existe? Então a gente sempre mostra o benefício. Se a pessoa não tiver dinheiro ali, e acontece muito, não tenho dinheiro para fazer 1.000 pontos, não tenho dinheiro para fazer a supervisão, a gente faz a lista quente dela. A gente pega o nome das pessoas mais próximas ali, que confiam nela, e a gente manda uma mensagem ali para aquela pessoa que ela nos deu o nome, falando, olha, fulano de tal começou um programa de transformação corporal e tem 3 vagas, é um script, né? Para aquela pessoa trazer pessoas para a gente poder fazer as vendas e conseguir o pontuação para ela, o dinheiro para ela completar ali e se tornar uma supervisora. Show. Me diz uma coisa, em ações com o novo distribuidor, além de lista quente, vocês fazem algum tipo de festa shake, reunião caseira, vai na casa da pessoa, tem alguma coisa que vocês fazem diferente do normal? A gente faz muito ponto de hype drink, né? O nosso grupo Como que faz. funciona o ponto de hype drink? Vamos supor, vai ter um evento aqui de beach tênis. A gente entra em contato com a organização, né? Nosso time faz muito isso. E aí pergunta: olha, eu tenho uma bebida, explica sobre o Hype Drink, os benefícios. Às vezes até oferece para o organizador ali e pergunta se pode estar lá levando as bebidas disponíveis para venda, para as pessoas conhecerem. Nesse ponto de Hype Drink, a gente leva, né, o Hype Drink. E o mais importante, a gente gera contato. Então é o momento ali de pegar o Ó, máximo. eu fui agora sábado fazer uma ação. Olha o tanto de contato que eu Olha, gerei coisa só no Hype boa. Drink. Ó, aqui tem mais de 150 contatos. Aí, ó, isso é ouro, né? Isso é ouro. Então a gente sempre fala, olha, os contatos, é muito importante pegar os contatos. Quando vocês chegam lá, como que é na prática? Vocês chegam lá, vocês montam um standzinho, um roadshow, alguma coisa assim? Vocês dão degustação para alguém? Não? Como que é na prática? Sim, aí depende do número de participantes ali do evento, né? Aí geralmente a gente deixa para degustação, às vezes eu bombona ali com um copinho para degustação. E aí a gente aborda mesmo, com um sorrisão no rosto. Ei, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Ana Clara. Você já conhece o Hype Drink? A pessoa Hype Drink, vem cá para conhecer. Leva a pessoa até lá, explica os benefícios. Nossa, o Cristiano Ronaldo no poste de CR7, né? Começa a conversar com a pessoa e pega o contato. E é muito legal porque quando você tá animado, tá com energia, tá com um sorriso no rosto, você é muito bem recebido, né? Clara, Ana Clara, o que que você fala para alguém? Porque como eu peguei o contato? Eu peguei o contato seguinte, eu falei assim, ó, no final dessa ação, porque foi uma ação em homenagem ao Dia dos Pais, no final dessa ação nós vamos sortear aqui 5 Rapid Drink.
Eu consegui os contatos assim. O que é que Aham. vocês falam para conseguir contatos? A gente também faz sorteio. Ah, faz sorteio de Sunset, tinha fazer sorteio de um Slim Day. E aí a gente faz realmente esse sorteio, né? Pra ali um ganhador, dois. Mas a gente presenteia todo mundo com uma avaliação de bioimpedância. Todos os contatos vão ganhar uma avaliação de bioimpedância. E a gente entra em contato pelo script, né? Eu não dei, ainda bem que eu não mandei mensagem para esse povo, não. Vou mandar avaliação para todo mundo. Olá, tudo bem, Flávio? Você acabou de ganhar uma avaliação de bioimpedanciometria, tudo já. Você já conhece? E aí a pessoa responde, né? E a gente manda um áudio falando o que é avaliação. É uma avaliação, é um scanner corporal. Você vai ter acesso à sua composição muscular, ao seu percentual de gordura. Então, eu valorizo muito a avaliação. Falo que é uma avaliação que ela tem um custo ali de R$ 150, mas vai ser um presente para essa pessoa que estava ali no torneio. Enfim, e aí faço o agendamento da avaliação de bioimpedância com a pessoa. Show. Vamos lá. Alguém se qualificou supervisor. Já é supervisor agora. O que vocês fazem para transformar essa pessoa? Qual é o passo a passo para ser o supervisor ativo? Primeira coisa, a gente identifica a ferramenta que essa pessoa vai querer ser, né? Vai querer ter. Ela vai querer ter um espaço de vida saudável, ou ela vai, eu quero aprender sobre desafio. O primeiro ponto é isso. E a gente sempre vai potencializar o que a pessoa quer. Eu nunca vou falar. Naturalmente, a gente sempre atrai pessoas que querem ter um espaço de vida saudável, né? É o caminho natural nosso. Então, primeira coisa, a gente procura um local ali para o espaço de vida saudável para ela, junto com ela, certo? Procuramos o ponto. Só que antes disso, esqueci de falar, ela já vai estar dentro do nosso espaço de vida saudável pegando vivência. Ela não vai cair dentro do espaço de vida saudável dela crua. Ela já vai estar ali no nosso dia a dia, sabendo a nossa rotina. E a gente sempre fala, você vai vir para o nosso espaço de vida saudável, não é para aprender receita. Aprender receita, você vai aprender com 3 dias. Vai aprender a bater o shake, foi um dia. Você vai vir para o nosso espaço de vida saudável, é para você ver como que a gente trata o cliente, o que que a gente fala com o cliente de negócio, o que que a gente mostra para o cliente. Então, o principal motivo para você estar dentro do nosso espaço de vida saudável é para você ver o nosso dia a dia, a nossa rotina ali, como que a gente aborda um cliente sobre desafio, sobre negócio. Então a gente sempre situa a pessoa nisso, para quando ela ir no nosso espaço de vida saudável, porque o que mais acontecia antes, ela ia para o nosso espaço de vida saudável e achava que que o principal era a receita, que o principal era o shake. E é muito importante a gente ter um shake gostoso e tal. Só que o principal não é isso, né? É tudo o entorno, né? Então a gente sempre situa a pessoa nisso. Depois a gente procura o espaço de vida saudável com ela, tal. Ela inaugurou, montou, escolheu as cores do espaço, enfim. A gente vai nessa primeira semana, a gente meio que não fica lá com ela, mas a gente direciona uma atenção especial para ela. A gente vai fazer convite de rua junto com ela, né? Ou entregar ali no comércio local. A gente vai mostrar para ela, ficar um pouquinho ali para tirar um pouco dessa ansiedade, às vezes fica muito ansiosa e tal. Então, o trabalho é sempre esse. Depois, gradativamente, a gente vai diminuindo ali a nossa visita, a gente nunca para de ir, né? Só que vai 2 vezes na segunda semana, vai uma vez na terceira semana, para deixar aquela pessoa cada vez mais independente. Show. É um processo, né? A gente tem. A pessoa, independente de qual seja a ferramenta, ela tem que ter aquela máquina de ganhar dinheiro, é o que o Vinícius sempre fala, né? A gente tem que entender que a pessoa tem uma máquina, tem que ter uma máquina de ganhar dinheiro. Então, seja com espaço, seja com vendas online, a gente trabalha para a pessoa ganhar dinheiro o mais rápido possível. Né? Então, a gente cuida dela, ensina ela, junto com ela, ombro a ombro, para ela se tornar ali um supervisor ativo e ela também saber ensinar para outras pessoas. Muito bom. Cada live da semana tem um nome, né? Segunda-feira chama-se Quem Sabe Faz ao Vivo, terça é um milionário, geralmente, uma presidente, quarta-feira eu faço uma de recrutamento, na verdade, de uma apresentação aqui com slide, quinta-feira, geralmente, eu tenho uma live chamada Fazendo a Diferença, que é com o presidente, e na sexta-feira a gente faz uma outra também aqui, chamada Construindo um Futuro Abençoado. Eu gosto da de segunda, que as pessoas falam o que elas fazem, né? Então, parabéns para vocês, dando detalhes do que vocês fazem aqui, porque literalmente quem sabe faz ao vivo. Parabéns. Para a gente finalizar, 2 perguntas. Qual que é a importância do sistema no negócio e no crescimento dos royalties de vocês? Eu acho que o sistema ele é importante do início ao fim, assim.
Porque, como a gente falou, todo o nosso conhecimento vem do sistema dos treinamentos. E a gente fica muito forte com o sistema. Né? Como a gente não sabia nada até hoje, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente está aprendendo, tem coisa que a gente ainda não é bom. Então, o sistema ele tá aí para isso. E a gente usa mesmo do sistema. Né? A gente usa das pessoas do sistema. Às vezes eu não vou saber explicar tão bem como é que uma mãe se sente. Eu não tenho filho, mas eu vou apresentar aqui, ó, essa aqui é minha amiga. Ela desenvolve o negócio mesmo tendo 2 filhos. Conversa com ela. E essa é a magia do sistema. Então, a gente usa muito isso, né, para criar realmente conexões, que são laços, que são muito importantes no nosso negócio. Para o nosso desenvolvimento pessoal. Às vezes eu falando ali com um downline, faz isso, não sei o quê. Ele não vai me ouvir, mas às vezes, de repente, um outro palestrante lá na frente, alguém, ele vai escutar. Então, a gente não pode negligenciar de maneira alguma o poder do sistema, dos treinamentos, até pra gente mesmo, né? Quando a gente às vezes está perdido, chega alguém lá e fala uma coisa que, nossa, verdade, e redireciona o nosso trabalho. Então, para o nosso desenvolvimento pessoal da equipe, a gente não pode negligenciar o sistema. E usar mesmo dele, apresentar um ao outro, né? É isso aí. O sistema pra gente é tudo, velho. Tudo. Desde quando a gente começou até hoje. Porque por mais que uma brasa seja grande, pode ser a maior brasa da fogueira. Longe da fogueira, uma hora ou outra ela vai apagar. E eu tenho isso para mim a vida toda. Então eu não posso, em hipótese alguma, ficar fora do sistema. Independente que seja, capacitação, próprias testes, FSL, extravaganza. Então a gente sempre vai estar lá. E a gente sempre leva o nosso grupo, a gente sempre mostra a importância, a gente fala que a gente só cresceu por conta que a gente estava lá dentro, a gente nunca abdicou de um final de semana para fazer nada além do que estivesse lá quando fosse, né? Então a gente sempre mostra isso pro nosso grupo. E a gente sempre tá ali, a gente sempre dá o exemplo também. E a gente é muito grato, né, ao sistema, porque pensa, a gente chegou aqui cru. Então, a gente aprendeu tudo com o pessoal, com a galera lá. Então, nos sistemas ali de Vitória, né, aqui de Vitória, a gente estava um palestrante lá falando, então a gente aprendeu uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, nosso caráter, nossa, tudo, a gente é muito grato ao sistema, como a gente evoluiu como ser humano, não tem como dizer a gratidão. Então, realmente é algo inegociável. Não tem como expressar assim nossa gratidão, todo o sistema. Qual que é a distância de Cariacica até Vitória? Ele tá perto, dá uns 20, 25 km. Tá, beleza, pertinho. Porque tem gente que não entra na live, na verdade, e aí vocês viajam 25 quilômetros para ir lá e ainda levam gente para o evento. Né? A gente tem. Pode Não, a falar. gente tem uma segunda linha que ela viaja 3 horas, né? 3 horas, 3 horas, todo o STS ela tá aqui sempre cedo. Então também é algo que a gente transmite pro nosso grupo, né? Se você não leva com importância o sistema, o seu grupo também não vai levar. Então é aquela questão do exemplo. Mesmo a gente estando perto aqui, as pessoas entendem como a gente valoriza o sistema. E aí tendem a seguir isso também. Show. Só uma pergunta aqui: dos 16 supervisores que vocês terminaram aqui na qualificação de GET, quantos têm espaço? Atualmente 11. Show. Beleza. Deixa eu perguntar outra coisa. Beleza. Galerinha, só promover amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui na nossa live membro da equipe de milionários da Herbalife, Gina Passos. Gina Matos Passos. A Gina saiu agora como top Brasil agora de recrutamento, patrocinador de novos supervisores. A Gina teve agora, nesse final de semana, agora, sábado e domingo, numa imersão de líderes. Então a Gina vai trazendo muito conteúdo para mim aqui amanhã. Então, se fosse você que é um Get milionário, esteja aqui na live amanhã, porque vai valer a pena a live de amanhã, beleza? Ana Clara e Marcos, para finalizar, como é que vocês veem os próximos 10 anos do negócio de vocês aqui na Herbalife? Pode. Muito animada, né? Eu falo que assim, a Herbalife ela é nosso plano de carreira e de vida. Então a gente se vê assim, melhorando cada vez mais, né? Como ser humano, se desenvolvendo, impactando mais vidas. Eu acho que isso é muito especial. E conquistando nossos sonhos e ajudando as pessoas a conquistar os sonhos delas. Então, acho que assim, essa é a minha visão,
A Herbalife, ela tá num momento incrível. É realmente um tsunami, a gente tem que surfar nele, aproveitar realmente, assim, cada vez aparecem coisas novas. Então, eu tô muito animada, muito entusiasmada. Eu espero ter transmitido essa energia para vocês, né? Porque o que a gente vê aqui é que os próximos anos é assim, surreal. É só coisas incríveis para quem estiver disposto. E a Herbalife é isso, né? Ela te recompensa, te reconhece muito bem como e não existe isso em outro lugar. Então eu tô muito animada, tenho certeza, não tenho dúvidas que a gente vai conquistar sonhos, realizar todos os nossos sonhos, a gente está realizando, né, lá dos nossos amigos, das pessoas especiais na nossa vida. A Herbalife é a nossa família, nossos amigos estão aqui dentro, né? Então, eu assim, tô muito animada para os próximos anos, né, Vinícius? Wellington, eu acho que a gente, cara, a gente tá só começando esse negócio da Herbalife, porque de tudo que tem pra vir, eu acho que o que aconteceu agora é muito pequeno. Nosso mercado é muito gigantesco, e a gente tá entrando em novos mercados agora. É a nossa perspectiva de futuro, não a nossa, de todo mundo que tá dentro da Herbalife é gigantesca, né? Tem uma mina de ouro na mão, todo mundo quer se cuidar. Hoje em dia, cara, todo mundo fala sobre suplemento alimentar e a gente está posicionado há muito tempo com os melhores que existem no planeta. Isso me deixa muito empolgado, me deixa muito entusiasmado de saber, cara, que daqui um ano, daqui 10 anos, todo mundo vai estar consumindo um pote de shake. E a gente se posicionar agora como um distribuidor, a gente vai estar surfando uma grande onda de saúde e de bem-estar que está por vir. E literalmente a gente está só começando, a gente está muito feliz, muito empolgado. Queria transmitir um pouco dessa empolgação para vocês, porque realmente vem de dentro, é algo que motiva a gente todos os dias, a gente saber da onde a gente vai, para onde a gente vai, da onde a gente tá, para onde a gente vai chegar, cara. É muito, muito, muito feliz e muito entusiasmado mesmo. Só para antes de finalizar, para trazer um pouquinho de números para vocês aqui, o Marcos falou que vai chegar uma hora que vai estar todo mundo usando shake, né? No Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se a gente pegar aqui cada brasileiro, 1%, cada brasileirão, 1% dos brasileiros, que dão 2 milhões de pessoas, usarem um shake por mês, comprar um pote de shake para ter na casa dele, a gente teria aqui no Brasil hoje a pontuação de 329 presidentes. E a gente só tem 129. Ou seja, tem 200 vagas aí se apenas 1% usar um shake por mês. Então, imagina bem o tamanho do mercado. Estou entusiasmado. Muito obrigado. Parabéns, Ana Clara. Parabéns, Marcos. Daqui a uma hora, mais ou menos, a live já vai estar no YouTube. Que Deus abençoe vocês. E a gente está esperando vocês na equipe de milionários. Obrigado, Muito obrigado. obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada mesmo. A gente está muito feliz. Obrigadão, viu? E agradecer, né, olha, você pela oportunidade, agradecer o Marcos Sim. Vinícius Araújo também por ter falado da gente, né? Ele sempre foi um professor pra gente, como todos os líderes aqui do Espírito Santo. Obrigadão. Fiquem com Deus aí, galerinha. 7 horas da Valeu, manhã. Estou Ed. esperando vocês Obrigada. aqui. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.